Bom dia, irmãos. Graça e paz. Que alegria estarmos aqui para falarmos então do nosso terceiro dia dos nossos 40 dias de oração e jejum. O título de hoje é Discipulando Crianças. E realmente esse é um título que me emociona, que me motiva, porque a nossa igreja, ela começou baseado num trabalho com crianças. Antes de sermos organizados como igreja, quando ainda éramos uma missão, nós iniciamos a nossa igreja fazendo um café da manhã com as crianças, evangelizando crianças. E foi através dessas crianças que famílias chegaram até a igreja. Depois nós mudamos de um lugar para outro, e aí finalmente chegamos lá em cima na Carajás, onde estamos hoje com a nossa igreja. E eu lembro que nós passamos um período com poucas crianças na igreja, tínhamos uma grande dificuldade. Eu lembro que nós chegamos a fazer uma mudança de horário de escola bíblica, puxamos ela para domingo à tarde, antes do culto, e mesmo assim não resultou em aumento de crianças frequentando a nossa igreja. Mas aí finalmente, há 2 anos atrás, bem nesse período, irmãos, dos 40 dias de oração e jejum, é que nós tivemos um avivamento de crianças dentro da nossa igreja. E voltamos a ter muitas crianças na nossa igreja. Algumas, inclusive, agora já estão batizadas, algumas que trouxeram seus pais. E eu sempre tive esse desejo no coração de se trabalhar com crianças. Hoje, graças a Deus, o Projeto Viver ele envolve 60 crianças entre que frequentam a nossa igreja e que não frequentam a igreja. E nós podemos melhorar muito. Tem esse desafio de melhorarmos a nossa escola bíblica dominical, de melhorarmos o projeto em si, de fazermos atividades bíblicas relevantes com essas crianças. E para isso nós precisamos um despertar da igreja de mais irmãos para trabalhar. Eu fico muito preocupado quando eu vejo que nós estamos prestes a iniciar um trabalho no bairro Periolo com crianças, mas vejo tão poucos irmãos interessados em trabalhar com crianças, ter escola bíblica dominical, ser professor, cuidar. Então, precisamos que aconteça esse despertar na igreja em relação às crianças. E uma outra lição, e vamos orar para que Deus traga muitas crianças para a nossa igreja e que nós possamos melhorar o nosso café da manhã, escola bíblica, o nosso coral infantil, que hoje já começa uma nova etapa de coral infantil, e também em relação ao projeto Viver, a nossa ONG, que nós possamos melhorar e cada dia atingir mais crianças. Como o nosso pastor falou aqui, eu vejo a intencionalidade de Jesus em atingir crianças. Hoje já tem estudos mostrando que quando nós evangelizamos crianças, elas vão se desviar do caminho mau e elas vão permanecer na igreja. Hoje existem estudos que mostram que se as pessoas que não forem evangelizadas até os 30 anos, depois vai ser muito mais difícil de serem evangelizadas. Elas já vão estar com um caráter formado, com o seu pensamento formado em relação às coisas de Deus. Então, ser uma igreja que ama crianças, que cuida de crianças, sempre foi algo da Igreja Batista do Santa Cruz. E nós precisamos cada vez mais orar e abraçar essa ideia. E realmente termos projetos consistentes para mudar a vida das crianças no nosso bairro, a vida das crianças da cidade de Cascavel. Jesus mostra nesse texto que ele tinha essa intencionalidade. E é algo muito profundo quando Jesus fala que
ele fala assim: deixe vir a minhas crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ou seja, como o nosso pastor colocou, essa criança que existe dentro de nós, precisamos pensar como éramos quando éramos crianças, precisamos pensar como são as crianças e realmente entregar a nossa vida a Jesus de forma completa, com confiança de que Ele sabe o que é melhor para nós. E que nós possamos, a cada dia, sermos mais parecidos com Jesus e como crianças. Crianças que perdoam, crianças que amam incondicionalmente, crianças que cuidam um do outro, crianças que se abraçam, crianças que andam juntos. Que a nossa igreja possa ser uma igreja que ama e evangeliza as crianças. E hoje nós temos um desafio. Sabe a nossa lista de nomes de pessoas que estamos orando pela salvação, de coisas nossas, nossos pedidos de orações, os nossos agradecimentos, pois hoje a nossa lista ela aumenta. Hoje nós vamos orar para que Deus nos mostre crianças da nossa família, crianças dos nossos vizinhos, crianças da nossa comunidade, crianças que já vieram na nossa igreja que não estão vindo. Vamos orar pela salvação dessas crianças. Vamos orar para que a igreja possa realmente desenvolver um projeto de evangelização de crianças. Já fazemos muito bem feito e somos alegres por isso, mas podemos fazer muito mais. Deus abençoe o dia de vocês. Separem os minutos de oração, separem os minutos para ler as passagens bíblicas, leiam o livro de João, 1 João, leiam o livro de Lucas, e que Deus nos abençoe. À noite estaremos lá na igreja hoje, 7h30, com o nosso pequeno grupo, e vamos estudar mais sobre esses textos bíblicos. Venha participar conosco. Deus abençoe a todos.